Alguns intelectuais fogem falar com clareza a respeito da escravidão em Angola. É deste ponto aonde milhares de irmãos angolanos saíram, foram levados para Portugal, levados para o Brasil e assim então foram espalhados pelo mundo. Nós temos aqui a companhia de um historiador que vai nos explicar detalhadamente a história dos nossos irmãos, a história do nosso povo, a história da nossa gente. Afro-saudações a todos os irmãos no continente e na diáspora. Eu sou o professor Osvaldo Carrolo. Na verdade, nós estamos no Morro da Cruz, onde situa-se, na verdade, o Museu Nacional da Escravatura. O Museu Nacional da Escravatura foi criado em 1977 pelo Instituto Nacional do Patrimônio Cultural, com o objetivo de dar a conhecer a história da escravidão em Angola. Este museu, na verdade, era uma propriedade do capitão de granadeiros Dom Afonso de Carvalho Matoso, que na verdade herdou do seu pai, o capitão Moro Matoso, que era também, ao mesmo tempo, o proprietário dos presidiários de Massangano, da Ambaca e da Mushima. Na verdade, este museu espelha um pouquinho daquilo que foi o processo de escravatura e também podemos encontrar nele elementos que fazem parte do processo de luta contra a própria escravatura. A escravatura ela tem lugar a partir, digamos, do século XV. E a partir do século XV, nós nos revemos do século XV até os dias de hoje. Muitas das vezes não temos consciência de que antes do século XV nós tínhamos uma cultura, nós não éramos escravos. Este museu que está aqui, na verdade, traz-nos à memória elementos para poderem condicionar de certa forma aquilo que foi o legado dos nossos antepassados. Por que eu digo isto? Porque nos incute de certa forma, de forma implícita ou explícita, de que nós somos herdeiros de escravos. Não. Nós somos herdeiros de reis e de rainhas. Muito antes da escravidão ou desse processo de interrupção, nós já tínhamos reis e rainhas. Já tínhamos, por exemplo, o Império do Congo, que foi reduzido, na verdade, a Reino do Congo. Tínhamos o Império de Mwene Motapa, que hoje se chama, na verdade, o Zimbábue. Tínhamos o Império do Songhai, do Mali e outros impérios. Então, este, na verdade, é um momento de interrupção da nossa história, daquilo que a gente viveu. Mas é preciso que se diga, na verdade, às gerações que estão aí a vir, de que nós não descendemos de escravos, nós descendemos de reis e rainhas. Então, este processo, na verdade, tem sido abolido para podermos dar vazão a histórias como de escravidão, de servidão, de torturas e muito mais. E espero que tenha contribuído com subsídios relevantes, que é para incentivar o processo de descodificação da história de África, incentivar, na verdade, mais pessoas a pesquisarem sobre o nosso continente e, mais uma vez, dizer que nós não somos descendentes de escravos, mas somos descendentes de reis e rainhas. Então, todo africano é rei e toda a africana é uma rainha. Muito bom dia a todos. Ok? Estão me ouvindo bem? Sim. Intérpretes, tá fácil aí minha visualização? Show. Obrigada.
Sejam todos bem-vindos. Este é o painel Acesso Cultural, Plural, Atitudinal e Diverso. Eu sou a Eduarda Emerick, sou conhecida como Duda Emerick, o meu sinal é este aqui. Eu sou uma pessoa cega, uma mulher cega. Minha breve autodescrição: eu sou uma pessoa morena clara, de baixa estatura, meus cabelos são pretos, ondulados, no meio das costas, estão soltos, meus olhos são levemente fechados, eu estou usando um blazer preto, uma blusa de manga comprida vermelha, uma calça jeans preta, um sapato, um tênis preto, e estou no meu colo usando uma prancheta com várias folhas escritas em braille, ok? Eu sou a Duda, eu sou educadora aqui no Museu do Amanhã. Eu sou bióloga de formação, licenciada em Ciências Biológicas pela PUC-Rio. Gente, então, essa é minha primeira mediação numa mesa. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu gostaria muito de agradecer o convite feito pela Renata Prado e agradecer todo o apoio do meu querido educativo. Obrigada. Valeu, gente. É com eles que eu convivo todos os dias. Fazemos mediações juntos, almoçamos juntos e recebo aí todo o carinho e maquiagens e, enfim. Gente, esse vídeo, né, do Momento Inspira, eu achei sensacional. Em primeiro lugar, porque eu não sabia na história de África sobre os impérios e os reinos. Então, é muito importante a gente falar além também da escravidão, aquilo que a gente aprende tanto nas escolas, né? E é muito interessante a gente ver a história contada por outros, né? Para que a gente nunca caia no perigo da história única, como diz a Chimamanda. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse palco com vocês, para debater um pouco sobre acessibilidade atitudinal, estrutural, sobre diversidade, falar sobre inclusão. E aqui nós temos pessoas muito especiais que vão estar aqui trazendo para a gente algumas falas. Eu acredito que vai ser um momento de grande aprendizado, principalmente para mim. Vai ser uma grande troca, eu acredito. Então, para compor essa mesa aqui junto comigo e para enriquecer esse diálogo, eu gostaria de chamar, vamos lá, Andréia Higino. Andréia, ela é formada em Artes Visuais pela UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada. Também gostaria de chamar a Geórgia Rodrigues. Então, a Geórgia, ela é da empresa chamada Inclusive Acessibilidade, aqui no Rio de Janeiro, Brasil também. Tem trabalhos feitos no Museu de Artes do Rio, aqui para a gente no Museu do Amanhã. Geórgia, seja muito bem-vinda. Hilda Gomes, professora... A Hilda, ela é do Museu da Vida, na Fiocruz, onde eu também já estive, Rio de Janeiro, Brasil. Hilda, seja muito bem-vinda. E também, remotamente, nós temos a professora Josélia Neves. Professora, seja muito bem-vinda. Já está aqui você? Estou sim. Olá, como estão? Estou a falar de longe, sim.
Ok. Então, a professora Josélia Neves, ela é... Então, a faculdade dela é de Humanidades e Ciências Sociais. Me ajudem nesse nome aqui, que é bem difícil. Hamad... Josélia, se eu errar, me corrige, tá? Hamad bin Khalifa University, Doha, Catar. Aê, onde o Brasil vai jogar. Se vai ser hexa, aí eu já não sei. Está perfeito. Seja bem-vinda, Josélia. Sejam todas muito bem-vindas. Eu vou começar essa roda. Então, a gente vai ter 2 rodadas de perguntas, ok? Então, a primeira pergunta vai ser para a Geórgia. Geórgia, antes de você responder, fica à vontade primeiro para se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, fazer sua autodescrição, tá bem? Aí depois eu te faço a pergunta. Pode ser assim? Porque a pergunta é grandona. A pergunta o quê? A pergunta é grande. Ah, tá. Alô, alô? Ah, tá. Beleza. Eu sou Geórgia Rodrigues, eu sou diretora da Inclusive Acessibilidade de uma educação. É que eu vou me descrever para vocês e para as pessoas com deficiência visual. É importante a gente tirar o microfone para que elas saiam. É verdade, eu esqueci. Porque senão nós que não enxergamos, se a gente está numa palestra ou em algum lugar e a pessoa estiver usando o microfone, a nossa tendência é de virar a cabeça para a caixa de som. Então, realmente, ó, para quem não enxerga, oi, oi, minha voz está vindo daqui. Bom, então vou me descrever para vocês. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, com a raiz preta e tonalizado de louro, estou levemente maquiada, como a Duda, que se maquiou maravilhosamente. Eu uso um óculos de armação, óculos de grau de armação vermelha, um brinco de pingente. Eu estou com um vestido na altura do joelho, com uns motivos florais, uma meia calça preta e uma bota preta. Essa sou eu. E o fã-clube da Duda fica do lado direito. Então, agora que eu já me descrevi, acho que vocês já conseguiram entender onde é que eu estou. Como eu estava falando, eu sou diretora da Inclusive Acessibilidade, que é uma produtora que faz Inclusive Acessibilidade. Como vocês vão, no decorrer do tempo, eu vou falar um pouquinho, aí vocês vão entender por que esse nome, que eu venho, na verdade, compreendendo e construindo esse nome cada vez que a gente fala um pouquinho sobre o nosso trabalho. A gente produz lá audiodescrição, legendagem em Libras, e hoje a gente vai se focar aqui na questão da produção de audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Acho que é basicamente isso, né, Duda? Valeu, Geórgia. Então, vamos lá, sua primeira pergunta. Eu vou ler, então, para quem então não está me vendo, eu estou vou ler as perguntas em braille, que eu escrevi ontem. Vamos lá. Então, Geórgia, tendo em vista a sua carreira como atriz e dubladora... eu também já fiz dublagem. Então, tendo em vista a sua carreira como atriz e dubladora, o que te motivou a trabalhar com audiodescrição e o que, na sua perspectiva, são os desafios para realizar um trabalho plural, atitudinal e diverso? Bom, vamos lá. Então, como a Duda já falou, eu tenho formação em teatro. Eu trabalho com dublagem há mais de 30 anos, trabalho com locução. E foi até curioso, porque quando me passaram essa pergunta, eu fiquei pensando, gente, que coisa engraçada, né? Nunca ninguém fez essa pergunta, porque é tão comum, a gente vai construindo a nossa trajetória profissional e parece que não percebe, não integra as coisas, né? E aí achei curioso isso, porque, na verdade, o trabalho com a voz, ele permeia todo o trabalho da Inclusive, todo o nosso trabalho de audiodescrição. Então, assim, eu cresci quando eu era lá atrás, né? Lá muito pequenina, assim, uns 8, 10 anos de idade, eu cresci ouvindo radioteatro com a minha avó.
Então, isso era uma coisa muito interessante, né? Porque era a minha forma, eu morava lá em Petrópolis, assim, meio que na roça, não que Petrópolis seja roça, mas onde eu morava era meio roça. O único contato que eu tinha com a cultura era através do radioteatro. E assim, aí eu ficava sempre, eu, como toda criança, fica pensando como é que cabe tanta gente dentro desse radinho. E assim, aquela dramaturgia, né? Aquelas... São 3 minutos e 46 já, que já foi, gente? É isso? Caraca! Meu Deus! E, enfim, isso me ajudou muito a definir um pouco por onde eu queria caminhar na minha carreira ou na minha expressão. Aí fiz dublagem, posteriormente eu fui trabalhar numa empresa de uma empresa de dublagem que é a Herbert Richards, aqui no Rio de Janeiro, e lá eu fui conhecendo aquelas vozes, e assim, aquelas vozes que, na verdade, faziam parte da minha memória afetiva. Aqueles ali se tornaram os meus colegas de trabalho. E aí depois eu fui fazer jornalismo, que eu sou uma pessoa muito inquieta. E onde entra a audiodescrição nisso? A audiodescrição é uma tradução de imagens em palavras, é um recurso de acessibilidade comunicacional, basicamente para pessoas com deficiência visual, alguns tipos de deficiência intelectual, mas eu vou me focar aqui na deficiência visual. Eu acho assim que a questão... eu fiquei pensando, o que me aproximou, começou a me aproximar muito das pessoas com deficiência visual, é que esse universo sonoro dos dubladores, do próprio radioteatro que existe até hoje, é muito comum para as pessoas com deficiência visual. A dublagem, por exemplo, se o filme não é dublado, não que seja um recurso de acessibilidade, mas se o filme não é dublado, ele é praticamente impossível para a pessoa com deficiência visual se ela não falar outra língua, se ela não falar outra língua estrangeira. Como a Cida fala, que é minha consultora que está aqui, é uma das consultoras da Inclusive, assim, a Angelina Jolie não é a Angelina Jolie. A Angelina Jolie é a Miriam Fischer, que é a dubladora da Angelina Jolie. E esse universo assim, desses elementos sonoros, da sonoplastia, a trilha, isso sempre permeou a minha vida. Quando eu fiz jornalismo, trabalhei como jornalista há muito tempo, e quando surgiu a audiodescrição, e foi um acaso, se é que existe isso, eu falei, nossa, que interessante isso. E aí meu filho falou, isso é para... A gente estava ouvindo um filme, e aí, é para cego. Como assim para cego? Meu filho tinha 8 anos, não fazia a menor ideia, mas essa percepção de criança, né? E eu falei, gente, isso me interessa. E aí eu fui começar a estudar, comecei a trabalhar, fiz uma pós-graduação em audiodescrição, e tenho tido a oportunidade de trazer... eu consigo hoje juntar o jornalismo, que é a escrita, e a voz, através da narração de audiodescrição, porque tem um processo de produção grande na audiodescrição. Você roteiriza, você tem a consultoria com uma pessoa com deficiência visual, você tem a narração, depois mixagem, tudo isso. Então, assim, eu acho que a gente tem uma diferença nisso. Eu sempre trago dubladores para trabalhar com a gente, os nossos roteiristas. Um dos desafios que você tinha perguntado, né, Duda, é a montagem, principalmente da equipe, ser uma equipe plural. Por exemplo, tem uma editora de som que trabalhou com cinema. No último trabalho que a gente fez aqui para o Museu da Manhã, na exposição Futuros, o editor de som era uma pessoa com deficiência visual, que era o maestro dos sons, o Luiz de Quichel. A gente fez uma exposição, a gente fez a audiodescrição de uma exposição chamada Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto, que tinha, além da Cida Leite como consultora, um consultor que também era psicólogo. Quer dizer, a gente tenta aqui, eu acho que a montagem da equipe com esse saber, essa equipe multidisciplinar, ela enriquece demais o nosso trabalho. Então, assim, eu trago todo esse universo dos sons. A gente teve 10 dubladores trabalhando com a gente na Nise, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que foi esse trabalho. Então, assim, eu acho que tempo encerrado. Então, se o tempo está encerrado, eu só queria falar uma coisa que eu acho que é a mais importante de todas, talvez. Tem 2 minutos? Então tá. Bom, 2 minutos ainda, gente. Que eu acho que é o ponto principal. O maior desafio é a barreira atitudinal. Sabe, a barreira atitudinal é o preconceito que até a gente mesmo tem, consciente ou inconscientemente, com relação à questão com a pessoa com deficiência. Por exemplo, eu sou uma produtora. Muitas vezes, mas inúmeras vezes, a gente vê a pessoa, porque hoje em dia é lei,
né? Os produtores querendo colocar audiodescrição e acessibilidade nos seus produtos, mas de uma forma assistencialista. Ou então, não colocam. Isso essa barreira é terrível, porque ela não atinge somente as pessoas com deficiência visual. Para nós que trabalhamos, a gente vive isso diariamente. É o cara que faz, como virou também um mercado, é o cara que faz a um preço baratinho. Isso estrangula o mercado, impede que a gente trabalhe com qualidade as nossas produções. Então, a barreira atitudinal muito... Recentemente, a gente foi no museu, eu e Cida, e a gente viveu uma coisa que, para mim, eu nunca tinha experienciado, apesar de eu ter muito vínculo com pessoas com deficiência visual algum, né? A gente foi no museu e aí tinha uma visita guiada, um museu grande, bastante conhecido, não no Rio de Janeiro. E aí tinha uma visita guiada e Cida tem mobilidade reduzida. Eu falei, essa visita guiada, ela é possível, né? Porque a Cida tem mobilidade reduzida, é outro ritmo. Não, super tranquilo, imagina. Somos todos diversos. Né? Aquela coisa que a gente está falando, Ilda, somos todos diversos, é para todo mundo e tal. Quando começou a visita, o grupo saiu correndo. Puf! Aí eu e Cida correndo atrás deles, e aí... Daqui a pouco, pararam no lugar, ela fez, explicou e tal. Aí, daqui a pouco, ia para outro ponto. Todo mundo saía correndo. Aí eu falei, Cida, chega. A gente não precisa ficar correndo atrás dessas pessoas. Aí a Cida falou, você não vai arrumar confusão, não, né? Eu falei, não vou arrumar confusão, não, mas eu preciso dizer para ela que essa visita, ela não é uma visita acessível. Aí fui lá para a educadora, assim, não tão fina como eu estou agora, mas fui educada e falei, olha, isso aqui, vocês dizem que é um museu que é acessível, mas uma visita guiada em que vocês todos saem correndo e deixam uma pessoa com mobilidade reduzida para trás, não é acessível. Muito obrigada, a gente vai fazer nossa própria visita. Então, o que eu quero dizer? Assim, como que isso é importante? Já encerrou? Você não me colocou a placa? 1 minuto? Tem 1 minuto? Estou preocupada com o tempo. Como que é importante essa nossa conversa aqui, porque a acessibilidade, a audiodescrição, ela precisa estar em todo lugar que tem uma pessoa com deficiência visual e essas outras deficiências. Sabe? É museu, é evento, é show, é teatro, são produções audiovisuais, porque as pessoas com deficiência visual elas precisam ter o mesmo direito que nós. Isso é dinheiro público. Sabe, é um direito à comunicação, é a lei brasileira de inclusão que diz isso. Então, a gente precisa estar muito ligado. Obrigada, agora meu tempo encerrou mesmo. Assim, muito ligado, mas eu acho que o principal ponto é essa barreira que a gente mesmo cria sem perceber. Eu acho que é isso. Obrigada, Geórgia. Eu fiquei muito feliz assim, de ouvir um pouco da sua história de vida. Eu também comecei no teatro aos 5 anos. Eu também já morei em sítio e já trabalhei com dublagem. Agora só falta fazer a consultoria em audiodescrição, que é meu sonho. Parabéns mais uma vez. Gostei muito de saber e gostei de saber da parte que vocês que estão aqui, de comprar também muitas brigas, muitas lutas com a gente, né? De se colocar no nosso lugar e estar preparada até para os momentos que a gente estiver cansada de lutar. Eu lembro que uma vez eu passei ali no metrô com a Camila e não estavam aceitando meu passe, e aí... eu estava cansada, ela virou e falou, pode deixar, Duda, pode deixar porque eu estou pronta. Então, é isso. Obrigada, gente. Hilda, agora é você. Tem certeza? Absoluto. Eu também pesquisei sobre você. E eu vi que você participa do Comitê de Pró-Equidade de Gênero e Raça, na Fiocruz. Eu achei muito legal. Tenho vontade de conhecer. E você participa da comissão do Entre Museus Acessíveis aqui no Museu do Amanhã. Então, minha pergunta é, como você percebe a interseccionalidade enquanto potência nas suas práticas? Quase uma monografia, tudo bem. Bom dia, muito prazer estar aqui, como sempre.
é que eu vou fazer minha autodescrição em cima. Eu sou uma mulher preta, de cabelo curto, crespo, e fiz umas luzezinhas, né? Estou usando brinco em forma de gota, estou com blusa preta, calça jeans, sapatinho azul e um casaco branco com umas listas pretas. E Cida, eu também sou do fã-clube da Duda, tá? Só para avisar, tá, Duda? Bom, é muito importante, né, a gente estar aqui, porque a gente estava conversando lá atrás, é um aprendizado diário. Toda vez que a gente é convidada para algum evento, a gente volta no tempo para lembrar de como a gente começou e que o nosso trabalho não é solitário, que bom. Ele é coletivo, né? Estou aqui com a minha querida dupla, Bianca Reis, que trabalha comigo no Museu da Vida, amiga de bastante tempo, e revendo algumas pessoas, né, como a Andréa da Costa, do Museu Nacional. E para tentar responder essa pergunta, primeiro eu preciso trazer aqui um pouquinho do conceito de interseccionalidade, né, que é um conceito que foi cunhado nos Estados Unidos, dentro do feminismo negro, pela, por exemplo, Kimberly Crenshaw, e aqui no Brasil a Carla Cotirene, que é uma das mulheres que trabalha, né, com esse conceito. E é muito interessante porque esse conceito, na verdade, é uma, como a Cotirene fala, uma colisão de estruturas, porque marca todo um conjunto de identidades ou elementos identitários que são marcadores sociais. E tem o capitalismo como a origem, né, desse resultado de tanta desigualdade de gênero, étnico-racial, social. E aí, dentro desse olhar, quando a gente entende que o capitalismo também está ligado ao cis-hétero-patriarcado, porque são conceitos, né, que acabam modelando a sociedade, como se todo mundo fosse cis, todo mundo fosse hétero, né, e essa coisa dessa dominação opressora do machismo. Então, a gente tem, além disso, o racismo, o capacitismo, a intolerância religiosa, a LGBTfobia, a transfobia, a homofobia, e o sexismo, hoje, altos índices, né, de feminicídio e da própria assassinato de pessoas trans, genocídio da população indígena, ou seja, é um arcabouço de muito sofrimento e dor, porque, infelizmente, essa nação ela surge assim. E quando eu vejo o vídeo, né, falando a respeito da importância, e ele, inclusive, faz, né, comentei aqui com a Andréa, afro-saudações, né, e é o que eu faço também para vocês, porque não é fácil, né, ser pessoa preta nesse país. Por isso, eu não posso ficar de fora de um comitê tão importante como esse da Fiocruz, que nasce em 2009, ainda num olhar mais para o gênero, e a partir de 2018 faz uma releitura, uma reconfiguração, e a gente começa, então, com uma gestão colegiada, formada por 4 mulheres cis, 3 pretas e uma branca, eu faço parte dessa gestão colegiada, e a gente tenta mobilizar a Fiocruz, que é uma instituição branca, a gente tem 28% apenas de pessoas pretas, num levantamento do boletim estatístico do ano passado, como pessoas servidoras. Não há um levantamento ainda de pessoas terceirizadas e estudantes, mas a gente acredita que seja um número maior. E, nesse ponto de vista, a luta ela é diária, né? Então, esses marcadores, né, que estão aí dentro desse olhar da interseccionalidade, o meu tempo está acabando, cadê a moça com papel? Eu preciso de 2 minutos ainda. Também me colocam nesse trabalho com relação à defesa pelos direitos das pessoas com deficiência. Eu não tenho deficiência, não tenho nenhuma pessoa na família que tenha deficiência. Eu tenho um filho que tem visão monocular, mas isso não o impede de cumprir as funções, né, laborais e estudantis e da vida cotidiana. Mas nós temos também na Fiocruz mais de 100 trabalhadores e trabalhadoras surdos e surdas, que têm a dificuldade de comunicação, porque nós, ouvintes, não sabemos Libras, e existe ainda uma cultura de que basta escrever num papelzinho uma palavra, fazer um gesto, né? E essas pessoas estão
há muito tempo, desempenhando as mesmas funções, sem a possibilidade de uma ascensão profissional e acadêmica. Então, esse trabalho que une essa ação que eu desenvolvo de maneira coletiva na Fiocruz, tanto no comitê quanto aqui na comissão, porque eu também faço parte do Comitê de Acessibilidade na Fiocruz. Eu sou uma pessoa que toma muitos remédios, vivo medicada, por isso eu, porque fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente tenta ter o foco para conseguir desenvolver de uma maneira significativa, respeitosa e importante o trabalho. Eu, como servidora pública, preciso fazer isso, porque o meu papel é de prestar serviço à sociedade de uma maneira o mais ética possível. E a gente continua conversando, não sei se respondi, ela não botou mais 1 minuto, então acho que foi. Obrigada, Hilda, arrasou. É interessante, porque eu já fiz essa pergunta uma vez para você, mas foi lá na comissão, do Entre Museus Acessíveis, e, de repente, me deu esse estalo do tipo, nossa, Hilda, mas você não é uma pessoa com deficiência, o que te motivou, a trabalhar. Então, eu acho muito legal você comentar isso aqui com a gente. A próxima agora, Andréia Regino. Andréia, não te conheci pessoalmente, mas vou conhecer hoje. Pesquisei um pouco sobre você. Parabéns pelo seu trabalho, arte educadora. E a minha pergunta para você é o seguinte. Andréia, seu trabalho, enquanto artista, se debruça muito sobre o ambiente escolar, reflete os processos de aprendizado e encontra caminhos de criação relacionados à realidade da escola, da educação pública no Brasil. Então, a minha pergunta é o seguinte: de onde vem sua inspiração para se desenvolver como arte educadora, nesses espaços públicos? E a próxima pergunta, porque são duas em uma, é o seguinte: como você acha que a arte-educação contribui para práticas mais acessíveis, diversas e inclusivas? Muito prazer. Olá, gente. Boa tarde. Eu sou Andréia Regino, eu sou arte educadora e artista visual. Eu sou uma mulher preta, estou com o cabelo trançado, penteado em arco. Estou com um casaco branco, uma calça preta e tênis preto, com a sola branca. Bom, hoje eu aprendi a fazer a minha autodescrição. Ainda não tinha feito isso. Parabéns, foi muito bem. Obrigada. Jorge me ajudou. Queria agradecer pelo convite da Renata para estar aqui. A gente se conheceu recentemente e eu fiquei muito feliz de poder estar aqui e contribuir e também ouvir e aprender tanto. A gente já estava na salinha ali atrás e eu já aprendi um monte de coisa. Então, a primeira pergunta, qual é a minha... onde vem a minha inspiração e a minha referência, tanto para o meu trabalho como artista visual, quanto para o meu trabalho como arte educadora, é a minha mãe. Minha mãe é professora. Eu nasci numa escola, se eu posso dizer assim, cresci numa escola. Minha mãe tinha uma escola em casa durante algum tempo. E eu e minhas irmãs fomos alfabetizadas em casa. A gente viu ali, cresceu brincando de escola, vendo a minha mãe ensinando pessoas e aprendendo com pessoas. Dentro de uma comunidade, a gente morava minha mãe ainda mora lá em Anchieta, que é um bairro próximo à Baixada Fluminense. E vendo o impacto que aquele trabalhinho de formiguinha, que era estar ali
e trabalhar com alfabetizando adulto e criança, como esse trabalho gerava um impacto dentro do lugar onde a gente vivia. Anchieta não tem... não vou dizer que não tem museus, porque tem um museu em Anchieta. Mas a gente não tinha acesso a sala de cinema, a teatro. Então, eu via a escola gerar impacto na vida das pessoas através do trabalho que a minha mãe fazia. E meu contato com as artes visuais foi através da universidade pública. Eu cresci gostando de fazer coisas, inventar coisas, e não tinha nome. O que eu gostava de fazer não tinha nome para mim. E todo mundo falava, não, vai fazer propaganda, publicidade, que inventa umas modas, aí você gosta de fazer umas coisas, inventar umas coisas. Ou então vai para a música, né, que a música tem mais... A gente tem mais aproximação, né, das linguagens artísticas. Acho que a música tem mais uma aproximação com as pessoas. E aí eu vi que tinha um curso de artes visuais na UERJ. Falei, na UERJ não tem nada que eu queira fazer. Eu tinha tentado comunicação para a UFRJ. Vou fazer artes visuais, vou ver qual é. E me apaixonei. E foi através da universidade, através do ensino público, que eu fui apresentada, de fato, às artes visuais, assim, e pude entender que a aptidão que eu tinha poderia ser desenvolvida naquela área. E aí, já junto com a segunda pergunta, o espaço educacional público e de qualidade é fundamental para criar essas pontes. Hoje eu sou professora da UERJ, substituta, no Instituto de Artes, onde eu me formei, e eu entendo o espaço da universidade como uma rachadura. A gente tem um vidro que separa a gente do circuito de arte, que ainda é muito branco e elitista. Mas tem uma rachadura, que é o ensino público. E é por onde pessoas como eu tiveram sua inserção dentro do circuito de arte, puderam entender o que é o circuito, como participar disso, sabe? Como chegar até as galerias, chegar até os espaços de exposição. E não só eu, como muitos outros artistas e artistas que hoje estão dentro e fora do Brasil sendo reconhecidos, que estudaram comigo na UERJ e cruzavam a linha de Japeri até Maracanã, porque também isso conta, né? Uma universidade que está colada com a linha do trem. Eu vejo a universidade como esse lugar de acesso. E hoje, estando lá como uma professora preta, ainda minoria dentro dos espaços, né, universitários, eu tive uma experiência na UFRJ, fiquei lá 1 ano e meio, e agora estou na UERJ, e ainda vejo que ainda existe muita coisa para caminhar, ainda é um pouquinho... Nossa, ainda é uma novidade chegar e ser uma professora... A aluna e o aluno chegar e... Caramba, é uma professora preta. Ainda é uma novidade. Espero que um dia não seja mais. Mas também é muito bom quando uma aluna ou um aluno chega e fala, poxa, eu posso sonhar com isso, ter uma pessoa como eu ali na frente. Porque eu não tive isso enquanto graduanda. E é isso. Obrigada. Obrigada, André. Eu acho que é isso. A gente precisa... são sementes, né? Eu lembro que uma vez eu falei isso com o Bruno. O Bruno é nosso educador surdo aqui no museu. E aí a gente estava comentando sobre a demora da gente ver os resultados. E aí eu falei isso para ele. Falei, mas o nosso trabalho também é muito de semente, né? A gente tem que regar, até que um dia a gente tenha muitas sementes e muitas árvores aí, um dia. É muito interessante essa questão de identidade que a gente busca. Quando a gente vê um professor negro, uma professora negra na universidade, quando a gente vê alguém com deficiência ocupando esses espaços, a gente tem também onde se inspirar. E eu acho que é isso, é de inspirações, né?
Parabéns. Josélia, minha pergunta agora é para você. Antes disso, eu gostaria de saber se você me escuta bem. Estou a ouvir muito bem, sim. Obrigada. Também me ouvem bem? Sim, te escuto bem. Ótimo. Adorei a pronúncia. Vamos lá. Josélia, então, sabemos que o trabalho... então, vamos lá. Sabemos que o trabalho desenvolvido no campo da acessibilidade se dá através de muitas lutas. No trabalho que você desenvolve no campo da acessibilidade, como você percebe o papel das práticas educativas na construção para ambientes de comunicação acessíveis a todos? Muito obrigada, Eduarda. Antes de começar, queria agradecer o convite para estar aqui convosco. Estou a falar de longe, aqui já é de noite, estou no Catar, são 6 da tarde e vejo o sol a passar, ou a luz desse lado, e bate-me a saudade de quando vos visitei, aí no Museu da Manhã, e queria dar um abraço especial a todos os que estão neste momento nesse belo espaço, com o meu agradecimento. A sua pergunta é uma pergunta difícil e uma resposta igualmente difícil de dar, mas queria lançar um desafio à medida que vou respondendo. Peço desculpa que me esqueci de me descrever, mas já agora interrompo e faço a minha descrição rapidamente. Já perceberam, sou portuguesa de Portugal, pela minha pronúncia. Tenho pele clara, branca, rosto redondo, cabelo encaracolado, uso óculos também redondos, azuis de grau, e estou com um vestido castanho com umas flores brancas. Pois bem, regresso agora à pergunta finalmente. Dizia que o campo da acessibilidade é feito de muitas lutas, e era aí mesmo que eu gostava de começar. É muito interessante que ao longo desta hora que já estamos aqui juntos, ouvi várias vezes a palavra luta, e gostaria de substituir essa palavra por diálogo, porque luta implica sempre guerra, implica sempre alguém que está no poder e alguém que está em desvantagem, e implica sempre alguém ganhar e alguém perder. E penso que talvez a ação educativa, seja ela onde for, seja no museu, seja numa escola, numa comunidade, enquanto houver uma atitude de guerra, de luta, haverá sempre sangue e sofrimento. Já se for substituído por uma atitude de diálogo, de comunicação, penso que aí se dará efetivamente educação e haverá a diferença, haverá a mudança na sociedade. Quem me conhece sabe que eu sou simultaneamente 3 coisas. Sou professora, sou investigadora, pesquisadora, eu faço pesquisa-ação, e sou uma ativista social. E vejo esse tal diálogo de que falo nestas 3 componentes. Por um lado, vamos começar com a investigação. Para que haja mudança,
é preciso haver investigação, é preciso haver inovação, é preciso haver a tal pesquisa que aborde novas formas de fazer as coisas. Mas para que se passe desse ideal sonhado, teórico, à realidade, precisamos dos educadores, dos professores, que formem, que ensinem. E a terceira linha, a mais importante de todas, precisamos que a sociedade haja, que a sociedade entre nesse diálogo, não como vítima, mas sim como voz capaz de ensinar aos outros. Portanto, a minha abordagem à ação educativa para o desenvolvimento da acessibilidade é esta abordagem dialogada entre vários agentes, de várias disciplinas, de várias áreas, desde pessoas do governo à pessoa que está a abrir o museu de manhã, ao usuário que entra e sabe exigir e dizer aquilo que quer e que merece. Portanto, termino, porque já vi que já não tenho tempo, termino aqui dando este pedido de mudança de paradigma, que seja mais um de colaboração e de entreajuda, mais do que de luta, para que o caminho seja mais florido e que essas sementes, nas quais também acredito, possam florir sem que os soldados passem por cima delas e estraguem essas tais flores maravilhosas que estão a nascer por todo lado. E mais uma vez agradeço. Muito obrigada, Josélia. Adorei sua resposta. Obrigada mesmo. Gente, fechamos a nossa primeira rodada de perguntas e vamos dar início à segunda. E eu vou começar novamente pela Geórgia, tudo bem? Show. Geórgia, a pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta até bastante pessoal, mas eu acho que outras pessoas como eu também passam por isso. É o seguinte: quando eu frequento espaços culturais, eu estou acostumada com o tipo de audiodescrição baseada em transmissão de informações. Então, aquela coisa assim, só a informação por si só, tipo, sabe? Do lado direito tem aquilo, do lado esquerdo tem isso. E aí a minha pergunta é o seguinte: como podemos trazer a audiodescrição de forma que se torne uma experiência? Que seja uma experiência que não seja apenas alguém que está ali só nos passando a informação. E até onde, isso agora não está no roteiro, tá? Mas eu estou perguntando, e até onde a audiodescrição ela deve ser, até onde ela é impessoal? Até onde ela é impessoal? Vamos lá. Bom, a audiodescrição, para as pessoas que talvez não conheçam, é uma tradução intersemiótica, uma tradução de imagens e palavras, em que normalmente, usualmente, a gente descreve isso que Duda falou, as informações básicas. Por exemplo, dentro de um museu, você tem uma exposição, são tantos percursos, são tantas salas, a obra tal está à esquerda, a obra tal está à direita, a obra é assim, assim, assado, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e isso são algumas diretrizes da audiodescrição que foram muito estudadas e que a gente acredita que precisam ser seguidas porque são a base da audiodescrição, pelo menos a gente acredita, né? Enfim. Isso é o usual. O que acontece é o seguinte: a gente começou a desenvolver, inclusive, uns trabalhos com museus, com o Museu de Arte do Rio, que a gente tinha muita possibilidade de experimentação. A gente fez, quando eu digo a gente, é a equipe inclusive, né? Algumas pessoas que trabalham com a gente, a gente fez uma residência no Museu de Arte do Rio. E a gente começou a perceber, fizemos algumas exposições com audiodescrições mais convencionais,
descrevendo todo o percurso, a curadoria escolhia tantas obras, a gente descrevia e tal, tal, tal. Só que, assim, com o tempo, isso foi me angustiando, porque a sensação que eu tinha era que, por exemplo, quando você vai num... Vou me focar no museu, no espaço museal. Você vai ver uma obra, você como vidente, você olha, aquela obra ela te impacta de uma maneira, positiva ou negativamente, você gosta ou você não gosta, mas aquela obra ela traz sensações para a gente. E o que me incomodava na questão da descrição somente, a utilização somente da informação, é que eu achava muito pouco. A sensação que eu tinha é que eu fazia um trabalho e eu estava sempre frustrada porque eu não tinha conseguido passar para a pessoa com deficiência visual toda a atmosfera daquela obra. Isso foi uma coisa que foi me inquietando. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. A Tarsila. A Tarsila, você fica impressionado. Né? Aí eu vou colocar a minha opinião pessoal nisso. Você fica impressionada com a dimensão dos personagens, a generosidade das cores, as pinceladas fortes. Como é que você vai descrever uma Tarsila de uma forma convencional? Como é que você vai passar toda a grandiosidade de uma Tarsila somente com a informação? Isso era uma coisa que eu ficava muito aflita com isso. Foi quando surgiu a oportunidade da gente fazer, uma produtora, chamada produtora Umbaracá, nos chamou para fazer a exposição da Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto, que aconteceu no CCBB, aqui do Rio de Janeiro. E aí eu falei, cara, não é possível. A gente já tinha feito algumas experimentações em produção audiovisual, em que a gente colocava umas camadas de vozes, enfim, que é esse meu trabalho sobre a sonoridade. E quando chegou a Nise, eu falei, cara, a gente tem que fazer uma coisa diferente. A gente está falando da Nise Silveira, uma revolucionária, uma psiquiatra super mega master que revolucionou a forma de ver a loucura, não pode ser uma audiodescrição convencional. E aí eu fiquei encafifada com aquilo. E aí eu lembrei de Josélia, que está aqui. Eu lembrei, falei, gente, eu já fiz duas vezes eu tinha ouvido a Josélia, e a Josélia falava muito sobre isso, sobre trazer essa experiência estética que a obra propõe, e não somente a não é mera, tá? Até porque é muito difícil, trazer somente as informações. Aí eu convidei a Josélia para trabalhar com a gente, com a certeza de que ela iria negar. Ela já sabe disso, eu sempre falo a mesma coisa. Ela nunca vai trabalhar, imagina. E aí, quando a gente fez a proposta... Tempo cerrado já? Ai, meu Deus. Quando eu fiz a proposta, ela veio... Então, vou resumir a ópera. Aí ela veio trabalhar junto com a nossa equipe. Foi quando a gente juntou algumas... E dentro dessa equipe tinham pessoas com deficiência visual, evidentemente fazendo a consultoria, e a gente trabalhou em cima exatamente disso, assim, de trabalhar... a gente tinha uma editora de som que fazia a nossa mixagem, então a gente foi trabalhando essa atmosfera das obras da Nise, a gente construiu, através de uma linguagem dramatúrgica, a gente criou narrativas acerca dessas obras e desses percursos, foram 10 dubladores, uma equipe gigantesca para fazer, eram 4 salas e 10 obras. Então, cada uma dessas obras e cada uma dessas salas, a gente foi criando uma historinha, criando personagens, e aí a gente chegou num lugar muito interessante que a gente chamou de experiência sonora descritiva, e que era uma experiência não somente para as pessoas com deficiência visual, mas uma experiência para todas as pessoas, que era o que a Josélia muito falava e que eu tinha muita dificuldade de compreender. Se é isso que eu acho que eu compreendi, né, Jô? Assim, que a inclusão é para todo mundo, inclusive para as pessoas sem deficiência. É um produto que a gente entregue um produto que seja tão interessante, tão atraente, que todo mundo fique a fim de ouvir aquela experiência sonora. E foi assim que a gente, na verdade, só para fechar, a acessibilidade estética, que Josélia fala, que Camila Alves fala muito sobre isso, né, que para a gente ir, a acessibilidade estética é além da informação, que a gente pode construir audiodescrições que sejam, que tragam toda essa atmosfera que a gente percebe, sente e observa quando vê uma obra de arte, por exemplo. E com relação à questão da impessoalidade, a gente tenta ser impessoal, porque, na verdade, eu sou uma tradutora. Eu não sou a criadora daquela obra. Então, esse limite é muito tênue e a gente tem que tomar muito cuidado com essa vaidade
que particularmente assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente cria, a gente acaba recriando o produto para a gente ser fiel àquela obra ou àquela exposição. A gente não pode perder isso, que a gente somos tradutores, a gente não é o autor da obra. Não sei se eu respondi. Estamos aqui de volta no painel cultural, plural, atitudinal e diverso, só que dessa vez de forma virtual. Eu estou aqui com a professora Hilda Gomes, Andréia Egino e a professora Josélia. Professora Hilda, quais contribuições da educação museal você destaca e considera importantes para a ampliação de práticas mais inclusivas, acessíveis e que ampliam o acesso à cultura junto a pessoas com deficiência e outros grupos historicamente não priorizados em espaços culturais? Do ponto de vista de se pensar numa ampliação das práticas mais inclusivas e acessíveis, do ponto de vista de conseguir oferecer para pessoas com deficiência um acesso à cultura, até porque é direito delas. Então, eu vou trazer duas referências. Uma mais antiga, né, mais super atual, que é da Política Nacional de Educação Museal. Então, essa política ela foi lançada em 2017, tem um caderno de educação museal com princípios, diretrizes que estão de acesso a quem atua em museus ou se interessa por esse campo na internet. E o eixo 3, em especial, ele tem como título Museus e Sociedades. Ele diz o seguinte, que é importante promover a acessibilidade plena ao museu, incentivando a formação inicial e continuada de educadores e educadoras museais, por meio de programas, projetos e ações educativas. Então, esse olhar, que é um olhar ampliado, mas ao mesmo tempo ele tem como foco uma leitura mais aprofundada, um debate mais qualificado e uma pesquisa nesse âmbito da educação museal, para que a gente, por exemplo, quando pensar num projeto de exposição, que o grupo de trabalho que inicia essa construção tenha na sua equipe pessoas com deficiência, para que essas pessoas tragam as suas experiências que vão compor a narrativa dos percursos expositivos e expográficos de uma exposição. Da mesma maneira, quando se pensar num produto audiovisual, que pessoas com deficiência consigam acrescentar novas possibilidades de comunicação para que pessoas surdas fluentes em Libras, pessoas surdas oralizadas e que também têm essa compreensão maior do português escrito, pessoas cegas e com baixa visão consigam fruir culturalmente desses mesmos produtos. Então, enquanto educadora no Museu da Vida, eu atuo sempre com esse olhar de capilarizar cada vez mais o conceito de que medidas de acessibilidade e recursos de tecnologia assistiva não são enfeites e nem podem ser colocados após a produção. A construção desses produtos ela tem que ser feita de forma coletiva, incluindo pessoas com deficiência nessa organização. E a outra referência que eu trago é sobre o novo conceito, né, de museus, que o ICOM, que é uma instituição internacional e que tem também ramificações em vários países, traz, destacando nessa nova definição de museus, 3 conceitos: acessível, inclusivo e diversidade. Esses 3 conceitos que, de alguma maneira, já estavam aparecendo, né, num olhar mais crítico das pessoas que trabalham em museus, seja com ou sem deficiência, a partir do momento em que esses 3 conceitos se concretizam numa definição, e que essa definição, então, ela foi construída, votada e confirmada por essa organização / instituição, a gente, então, se sente um pouco mais segura, né? No sentido de continuar trabalhando com esse olhar que tem como uma verdade olhar à volta do cotidiano, né?
eu como mulher negra sempre faço, né? Vamos fazer o teste do pescoço, vamos ver quantas pessoas negras têm, quantas pessoas com deficiência estão por aqui. E se eu tenho um número muito pequeno, significa que o meu trabalho enquanto cidadã, servidora pública e educadora de museus não está surtindo efeito. Eu preciso mobilizar, sensibilizar, trazer mais pessoas para essa discussão, né? Para que a gente consiga fomentar reflexões e que tanto as reflexões quanto as discussões resultem em ações significativas, né? Eficazes, eficientes, de maneira que, quando eu penso numa ação educativa e quero convidar pessoas, além de eu colocar o convite no site do museu, né? De forma que pessoas que são videntes leiam, eu também faço um convite acessível, porque aí eu tenho um convite que inclui o intérprete de Libras, se comunicando com pessoas fluentes em Libras, pessoas surdas, a legenda, que favorece a leitura para quem lê, a audiodescrição, né? E toda essa narração que vai oferecer as informações necessárias para que as pessoas se sintam seguras e convidadas, né, para participar desses eventos culturais. Então, sobre essa questão, essa minha contribuição para que a gente consiga cada vez mais olhar essa pauta dentro dessa agenda da diversidade, inclusão e acessibilidade. Obrigada. Professora Andréia, então, a arte-educação amplia horizontes de experimentação para além das salas de aula. Enquanto professora e arte-educadora, qual sua visão sobre a relação de acesso que a combinação entre cultura e educação pode gerar? Eu posso responder essa pergunta com um exemplo que aconteceu comigo, porque eu, desde criança, vivi num bairro que a gente não tinha acesso a certas linguagens artísticas, a determinados campos artísticos. Então, foi através da universidade pública, que eu tive esse primeiro contato com as artes visuais. E foi então que eu comecei a produzir o meu trabalho de arte, a entender o circuito de arte, a participar do circuito de arte. Então, acho que a educação, ela é a chave para esse acesso, assim, não só ao circuito de arte, como a diferentes campos de conhecimento, que a gente pode, durante a nossa vida, não ter acesso a isso, mas através dos espaços públicos de educação, jovens, adolescentes, têm conhecido campos de saber, e como eu tenho podido entrar nesses campos, e foi através da educação que eu cheguei às artes visuais. Então, eu acho que não existe caminho mais bem pavimentado do que a educação propõe para chegar a esses campos de saber, que são mais elitizados ainda hoje. Muito bem, agora vamos para a professora Josélia, que está diretamente do Catar. Professora Josélia, quais caminhos você imagina para ações mais efetivas no campo da comunicação inclusiva, particularmente na área da deficiência sensorial nos museus e espaços culturais? Na sua perspectiva, ainda há muitos desafios no Brasil? Eu irei começar por falar sobre a situação no Brasil, porque considero importante que se localize aquilo que vou mencionar logo a seguir. Por força da lei, da legislação, está claro que o Brasil tem condições excepcionais para que as condições de acessibilidade em contexto cultural sejam as melhores. Na verdade, enquanto portuguesa, muitas vezes sinto inveja dessa obrigatoriedade que existe no Brasil, pois em Portugal ainda não temos qualquer legislação
que obrigue museus e espaços culturais a garantirem sempre a acessibilidade, especialmente às pessoas que possam ter deficiência sensorial, porque normalmente os espaços culturais são muito visuais, os museus, as exposições, mesmo as ações de música, de dança, têm uma componente visual muito, muito, muito forte e torna-se mais difícil garantir que as pessoas, por exemplo, cegas, tenham acesso às mensagens que esses espaços querem transmitir. Sabemos que a mobilidade também é um fator, mas parece estar já mais normalizada. Há rampas, há cuidados com o piso, portanto, por força da lei e por força mesmo da visibilidade das pessoas com baixa mobilidade, essa faixa de pessoas com deficiência têm tido mais respostas. No Brasil, o facto de haver a tal lei a que me refiro faz com que haja também muita resposta muito boa, muito interessante às pessoas cegas e com baixa visão. Agora, só por haver uma lei temos garantias de qualidade, temos garantias de verdadeiro acesso? Infelizmente a resposta é não, porque criar soluções apenas por imposição da lei não quer dizer que essas soluções sejam úteis, sejam bem feitas, e muitas vezes as pessoas acabam por não fruir de um serviço de qualidade ou essencialmente um serviço que lhes seja útil. Eu acredito muito naquilo que chamo o modelo da boneca russa. E o que é que eu quero dizer sobre o modelo da boneca russa? Eu vejo cada ser humano que entra num museu, num espaço cultural, como aquela bonequinha rija que está no meio daquele conjunto de bonecas russas. E essa bonequinha precisa de ter encaixes a vários níveis para que a boneca russa fique completa. Eu vejo a fruição acessível e inclusiva do espaço museológico como um serviço completo desde o momento que a pessoa está em casa e decide visitar até à própria visita. Ou seja, o museu pode ter soluções de acessibilidade dentro do museu, mas se as diferentes camadas dessa boneca russa não forem também elas acessíveis, a pessoa não vai poder fruir desse serviço. E regresso ao momento em que está em casa. A pessoa tem de saber que existe uma exposição, que existe um serviço, para ter vontade de visitar. A página web tem de ser acessível. A informação tem de lá estar bem colocada. A pessoa depois tem que se deslocar ao local. Tem de haver transporte acessível, que leve o cadeirante, que seja amigo da pessoa com deficiência, e tem de haver uma paragem fácil ao pé desse espaço cultural. Estamos na boneca russa. A pessoa chega ao espaço cultural e tem de ter todas as indicações para poder entrar nesse espaço. Tem de ter a rampa, a porta tem de se abrir e tem de ter dentro do espaço gente formada
que receba, que saiba informar, que saiba dar as boas-vindas, que faça com que a pessoa sinta que esse espaço está preparado para si. E começa a própria experiência. E nessa experiência, mais uma vez, é preciso haver segurança, conforto e todas as condições para que a pessoa possa ter uma experiência completa. Aí haverá a audiodescrição, haverá a escrita simples nas paredes, haverá materiais para tocar, haverá eventualmente um videoguia com língua de sinais, poderá haver experiências multissensoriais que despertem os sentidos, e esta boneca russa só fica completa se a pessoa puder aprender e divertir-se e sentir-se bem nesse espaço cultural. Se isso acontecer, a pessoa irá sair mais rica, irá sair mais completa e irá convidar outras pessoas a virem a esse espaço cultural. Como é que se obtém essa boneca russa perfeita? Trazendo ao diálogo grupos multidisciplinares, criando equipas que tenham os especialistas da museologia, da museografia, especialistas da mediação acessível, o audiodescritor, o intérprete de língua de sinais, o educador, o professor e também a pessoa com deficiência. Não como consultor, mas sim como elemento fulcral e integrante dessa equipa multidisciplinar. Portanto, acho que para se conseguir esse espaço inclusivo, precisamos de equipas bem formadas, precisamos de projetos de educação completos e complexos, mas abertos à comunidade, feitos em comunidade, em colaboração aberta e real. Só assim conseguiremos ter espaços inclusivos, e esses espaços serão espaços de diálogo constante entre as exposições e os visitantes e entre todas as pessoas que acabam por ser parte deste grupo de trabalho multidisciplinar e aberto à inovação, aberto à experimentação, aberto ao bem-vir, ao acolher de toda a pessoa na sua diferença, sabendo que a maior parte das deficiências são invisíveis. 80% das pessoas com deficiência no mundo têm uma deficiência invisível. Eu, potencialmente, qualquer cidadão, potencialmente, é uma pessoa com deficiência. A deficiência não está na pessoa, está no meio, está no contexto. Portanto, compete aos museus, às instituições culturais, retirarem barreiras para poderem acolher todas as pessoas na sua diferença. E isso é a maior riqueza da humanidade, é sermos todos diferentes. Bom, gente, infelizmente agora realmente precisamos terminar o nosso painel. Muito obrigada a cada uma de vocês que contribuíram com as suas respostas assim maravilhosas, que super nos fortalecem, nos engrandecem, nos inspiram a continuar. Então, obrigada, professora Hilda, professora Andréia, professora Josélia. Um abraço para cada uma de vocês e para você que está aí nos assistindo também. Muito obrigada e até a próxima.